Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui na Modular Crypto. Eu sou o Guel, fiquei comigo com o João Kryptonita. E o episódio de hoje está bem interessante, a gente trouxe uma pessoa internacional, mas que, óbvio, fala português também. E eu já queria passar essa bola para o Curi para apresentar o nosso convidado. Curi. Fala galera, mais um podcast aqui, dessa vez com um convidado especial, o Gonzalo, que é Research Lead na Impossible Finance, uma plataforma de investimento em cripto que oferece oportunidades no mercado e também é uma aceleradora de projetos cripto. Eu conheci o Gonzalo lá no IFE Argentina, a gente bateu um papo, fiquei muito curioso com a história e também fiquei muito feliz de saber que o Gonzalo falava português ali e poderia participar aqui com a gente. Gonzalo, cara, seja muito bem-vindo aqui na Modular Crypto, meu querido. Muito obrigado. Olá a todo mundo. Estou muito feliz de participar aqui do podcast da Modular Crypto, que aqui o time, João, convidou-me para participar e falar um pouco do que nós fazemos na Impossible Finance, no nosso processo de aceleração de startups dentro do mundo Web3. E, bom, fico feliz de bater o papo e ter aí uma boa sessão com o João e o Gelfi. Boa, perfeito. Gonzalo, já vou fazer a primeira pergunta então, cara. E eu queria ouvir de você, cara, qual que é o papel que as aceleradoras de criptomoedas, as aceleradoras cripto no geral, desempenham nesse ecossistema, né, cara? A gente sabe que o ecossistema cripto é formado de vários tipos de players diferentes. Eu acho que as aceleradoras fazem um papel quase que até essencial hoje no que a gente conhece do ecossistema, mas eu queria ouvir de você, cara. Qual que é o papel, então, de aceleradoras desse mercado? Muito obrigado pela pergunta. Acho que o principal papel das aceleradoras é ajudar as startups, os times que estão, especialmente os que estão começando, a acelerar o seu crescimento, maiormente, e, por outra parte, cobrir especialmente os pontos mais fracos que o time tem, porque muitas vezes tem times que são muito fortes na parte técnica, mas, por exemplo, na parte de marketing ou estratégias de crescimento não são muito bons, ou tem alguns outros que são muito fortes na parte de community management e marketing, mas eles precisam de ajuda com a parte de desenvolvimento da sua infraestrutura. Então, a ideia das aceleradoras é puxar esses times, ajudar a complementar os pontos que são mais fracos e a aumentar os pontos fortes. Em geral, a nossa aceleradora, por exemplo, nós ajudamos as equipes com acesso a financiamento, no desenvolvimento de negócios. Também ajudamos na parte de compliance legal, na parte de marketing, community management e também na parte de estudo do ambiente competitivo, inteligência do mercado. Esses são alguns pontos que nós cobrimos dentro da Impossible Finance. E, bom, cada aceleradora tem suas fortalezas e debilidades. Não vou entrar em detalhes, mas acho que essa é uma visão geral do papel das aceleradoras. Me fala a diferença, então, entre uma aceleradora e uma venture capital, porque eu acho que a venture capital nem todas têm um papel similar, mas de ajudar ou então investir diretamente no projeto. Mas acho que vocês têm algum papel diferenciado. Qual que é a diferença entre vocês dois, assim, uma venture capital e a Impossible Finance, por exemplo? Bom, no caso de venture capital, tem alguns que, além de contribuir com dinheiro, eles também dão suporte em algumas áreas específicas. Mas acho que a principal característica do venture capital é que sua principal proposta de valor é financiamento. Eles estão dispostos a otorgar financiamento para startups que têm um perfil de alto risco, mas alto potencial. Mas as aceleradoras, acho que a principal proposta de valor é o valor agregado que pode trazer em esse tipo de atividades que eu mencionei. Por exemplo, para nós é muito mais do que nós podemos oferecer no planejamento estratégico de um lançamento, de manejo de liquidez, ou, bom, qualquer outra das áreas que eu mencionei, do que o capital que nós podemos colocar. Nós, às vezes, também fazemos investimento direto, mas se os times estão vindo para Impossible como principal objetivo de ter dinheiro de nossa parte, acho que eles estão
perdendo o maior valor que nós podemos entregar. Vocês meio que são a ponte que conecta, talvez, essa startup que está querendo crescer, mas não sabe como. Vocês vêm, ajudam essa startup e até mesmo são a ponte para ligar com outros venture capitals que queiram investir nesse negócio, certo? Porque é difícil alguém chegar direto. Acho que a maioria das pessoas aí dos empresários que estão começando a construir na Web3, talvez poucos deles sabem construir um pitch deck, por exemplo, ou talvez gerenciar um negócio, fluxo de caixa, coisas simples. Eles sabem buildar, sabem codar, mas e o resto, né? Até você mencionou aí o marketing. Eu acho que, pelo que eu entendi, é nesse ponto onde que a Impossible Finance entra, né? Para ajudar, de certa forma, essa galera que está querendo construir um negócio, está construindo um negócio, mas não sabe dar os próximos passos, até mesmo na conexão de venture capital, até mesmo melhorar o marketing, né? E nisso, o que a Impossible Finance recebe em retorno? Vocês pegam parte do projeto, recebem equity, lógico que vocês precisam também gerar lucro para vocês. Qual que é o modelo de negócio por trás da Impossible Finance? Nós, em geral, tomamos como compensação equity ou tokens do projeto que nós aceleramos. Nós tomamos em geral como mesmo vesting do que os early investors, do que o time ou da alocação para advisors. Somos flexíveis em esses termos. Em alguns casos, para as empresas que estão mais avançadas e que eles já tiveram ronda de financiamento, eles preferem fazer a compensação como um mix de dinheiro e upside em forma de equity ou tokens, mas isso depende muito do estágio no qual a startup eles se encontram e, e o que é mais conveniente para eles. Temos essa flexibilidade, mas nós procuramos sempre ter pelo menos uma parte ou tudo em forma de upside, de nós ganhar se a startup ganha. Boa, legal. Realmente, no fim das contas, todos são negócios e até mesmo porque vocês provêm esse outro lado de ajuda, não só financeiro, vocês também têm que ter um retorno sobre isso, né? E Gonzalo, cara, eu queria ouvir de você, assim, no critério geral e também até se você puder trazer um pouco da sua visão de dentro da Impossible, o que as aceleradoras de cripto consideram na hora de selecionar projetos para investir, né? Quais são os critérios que as aceleradoras olham dentro de uma empresa? Então, vamos dizer assim, por quê? Pô, eu sou uma empresa hoje, estou construindo na Web3, o que eu devo focar ali na hora de conversar com uma aceleradora? Acho que o principal é a visão do que o time quer construir e que seja de uma escala suficientemente grande para ser para mudar o estado natural do ecossistema, vamos dizer. Tem que ter o que nós chamamos de venture scale, que é a potencial de convertir-se em uma empresa de valoração de centos de milhões de dólares. Isso é parte do objetivo para ter especialmente quando você tem upside em forma de tokens ou equity, é o único jeito que faz sentido esse modelo de negócios. Então, uma questão é a escala. Outra questão é o time, que tem que ser não somente a visão certa, mas o time que você acha que pode conseguir executar essa visão. E dentro do que é a parte do time, muitas vezes, quando a equipe está em um estágio muito temprano, muito cedo, eles podem não ter o time completo, mas em particular o que nós procuramos é que o, o diferencial, ou o unique selling point, ou a vantagem competitiva esteja dentro do time, do core team, dentro do núcleo da equipe. Então, por exemplo, se você tem um projeto que está trabalhando na parte de real world assets e está trabalhando num ecossistema competitivo ou num sistema competitivo legal que é muito complexo, nós esperaríamos que você tenha uma equipe legal in-house de alta qualidade, capaz de, de afrontar esses desafios de maneira independente. As outras questões, nesse caso, por exemplo, a parte de tecnologia, talvez você pode fazer outsourcing ou talvez você pode sumar pessoas na sua equipe, mas o que nós queremos é que o núcleo do equipo tenha um bom fit com o mercado eh, que eles querem atacar e a visão que eles querem construir. Então,
Acho que nas etapas mais tempranas o mais importante é a visão, a escala e a equipe. Bom, depois tem muitas mais coisas para avaliar, como por exemplo o timing, ou se ter a equipe, não somente a equipe correta, mas bem alinhada e trabalhando no longo prazo, se eles têm investidores prévios, que os investidores também estejam bem alinhados. A estratégia do go-to-market a gente também avalia e a gente pode trabalhar essas questões, mas final das contas acho que as 100, a grande visão e o time adequado, eh, acho que esses são os dois critérios principais. Boa, legal. Ô Gonzalo, e eu acho que isso que você trouxe é interessante, né, cara? Porque no fim das contas não tem uma receita de bolo para seguir, né, cara? Por mais que tenha alguns critérios, igual você trouxe aí anteriormente pra gente, esses critérios acho que nunca são suficientes, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque 3 critérios podem estar certo, mas se você fizer uma due diligence ali dentro da empresa e ver que a empresa tem alguma coisa que não está batendo também, claro que vocês não vão acabar botando dinheiro lá, ou vocês pelo menos pontuar aquilo que está acontecendo, né? E aí eu queria te perguntar uma coisa, na prática, cara, eu lembro que a gente chegou até a bater um papo disso rapidamente lá no IFE Argentina, o quão difícil é selecionar um projeto, cara? O quão demorado é, assim? Porque uma visão totalmente de fora, eu não faço a menor ideia de como uma aceleradora trabalha na prática, né, cara? E eu queria ouvir de você, assim, é fácil? É uma questão de dias? É uma questão de meses? Como é que funciona assim a prática de selecionar um projeto hoje na Web3? Ainda mais agora, pô, vou pegar um momento bom de perguntar isso porque a gente está no bear market, né? Então a gente sabe que a grana não é a mesma grana que a gente tinha lá no bull market, onde as coisas eram mais fáceis. Como é que é um processo hoje na prática assim, de selecionar um projeto, de ver que aquele projeto funciona e de falar, beleza, esse projeto tá bom, vamos investir nele, vamos ajudar ele? Bom, aí da nossa parte, é uma coisa particular nossa e é diferente eh, para diferentes atores dentro do sistema de venture capital, investidores, aceleradoras. Tem muitas aceleradoras que têm um processo fixo, que, por exemplo, tem uma, dois, três cohorts, não sei a palavra em português, desculpa, mas mais grupos que eles tomam por ano. Então, eles podem dizer, ok, vou tomar uma vez por ano 20 empresas para fazer o processo de aceleração. Então, nesse caso, o timing da sua startup tem que cumprir com o procedimento que pode ter a aceleradora. No nosso caso, nós trabalhamos com um esquema que nós chamamos de rolling basis, que nós fazemos o onboarding de empresas de maneira contínua. Tomamos aproximadamente uma ou duas empresas por mês, no máximo. E o processo de seleção para nós, sendo optimistas, demora aproximadamente um mês, desde o primeiro contato com a empresa até ter a papelagem, a papelada, não sei como é a palavra, desculpa, de novo, concluída. Mas, em geral, o processo é um pouco mais longo. Eh, os times entram em contato conosco ou nós entramos em contato com eles através, nós temos um website que pode ser, qualquer pessoa pode aplicar livremente e também muita gente chega até nós através das nossas redes sociais e temos aproximadamente entre uma e 2 semanas desde que você envia a documentação até ter o primeiro screening e que nós entremos em contato de novo se cumpre com certos critérios de qualidade mínima. E depois disso a gente agenda uma primeira reunião uma primeira entrevista. Logo dessa primeira entrevista a gente faz um processo de due diligence que pode durar mais uma ou 2 semanas, que a gente pode ter eh, requerimentos de documentação, nós também estudar mais um pouco o panorama competitivo desse projeto em particular, e não somente estudar eles, mas também avaliar nós se nós temos a capacidade de dar o que a empresa necessita nesse momento em particular. Porque, por exemplo, também tem, do jeito que nós trabalhamos, se eles talvez necessitam suporte da nossa equipe de marketing, mas a nossa equipe de marketing está completamente comprometida nos próximos 2 meses, por exemplo, por mais que a gente goste muito dessa empresa, e se essa empresa necessita o suporte agora, nós não vamos conseguir dar. A gente vai ter que esperar, sei lá, um mês, mais um mês para fazer o onboarding dessa empresa. Então,
nós temos que ter em conta o timeline dos requerimentos da empresa e a nossa capacidade, e nós fazemos esse processo de due diligence e planificação junto com a equipe que está interessada para ver se nós encontramos um bom programa e um bom plano para trabalhar juntos. Bom, e Boa, esse legal. processo aí total, no mínimo um mês. Em alguns casos acontece que a empresa tem alguns riscos que a gente quer resolver antes de começar a trabalhar com eles. Por exemplo, uma empresa que precisa mais uma auditoria nos smart contracts ou que precisa validar algum tipo de demanda no mercado. Ou são alguns exemplos que a gente pode acompanhar a empresa dentro desse processo de de-risking ou eliminação de riscos antes de nós começar a trabalhar com eles. Boa, legal. Ô, Gonzalo, eu vou dar um passo para trás aqui. Eu sei que você já falou o que vocês podem oferecer para as empresas, então marketing, comunidade, business development, compliance, entre várias outras coisas, mas eu queria entender um pouco mais como que funciona isso. Eu acho que ficou um pouco mais claro nessa última sua resposta, mas eu queria ainda assim talvez estressar um pouco mais. Hoje, por exemplo, se uma empresa chega com uma ideia para vocês fazem essa análise que a gente mencionou agora, fala, beleza, faz sentido a gente acelerar essa empresa. Mas essa empresa, por exemplo, são só desenvolvedores que têm a ideia, mas não sabem como promover a ideia, nem o que fazer daqui para frente. Como é que acontece esse processo? Vocês trabalham com essas pessoas de dentro da Impossible Finance para ajudar esse projeto ou vocês também fornecem, por exemplo, talentos para essas empresas, para estarem lá dentro dessas empresas? Como é que funciona essa parte? É realmente interno da Impossible ou vocês também oferecem, a gente tem aqui dentro da nossa base de talentos uma pessoa que é desenvolvedora, uma pessoa que é de marketing, de comunidade, que pode trabalhar aí dentro e ajudar vocês a dar esse próximo passo? Claro, não é só isso que vocês fariam dentro nessa ideia toda, mas tem essa opção também? Nós, nesse momento, não temos a capacidade de fazer o que nós chamamos de staffing, que é diretamente tomar uma pessoa da nossa equipe e deixar que essa pessoa trabalhe full time para uma das nossas empresas em aceleração. Não, nesse momento não conseguimos fazer isso de maneira direta, mas nós trabalhamos com outras empresas fornecedoras de serviço que sim têm essa capacidade. Nós trabalhamos em conjunto com estudos de desenvolvimento que podem fazer o staffing na parte de tecnologia. Nós trabalhamos com empresas de marketing, de PR, que podem também contribuir nessa parte. Também temos acesso a pessoas que fazem community management, por exemplo, se você tem que colocar um moderador ou criador de conteúdo em algum tipo de categoria em particular. Eh, mas staffing direto de colocar uma pessoa da Impossible para trabalhar full time dentro de um projeto que nós estamos acelerando seria uma exceção que talvez nós até poderíamos considerar em algum momento, mas não é uma coisa que nós fazemos de rotina. Boa, E boa, no caso, legal. que realmente falta uma pessoa dentro da equipe, umas coisas que nós podemos ajudar é para fazer, eh, para procurar esse talento também. Bom, bom demais, cara. Eu tenho uma pergunta assim, vocês têm algum mercado específico que vocês focam mais, assim, ou é bem diversificado? O projeto que aplica lá para vocês, independente da onde ele está sediado, ou que tipo de projeto ainda assim será avaliado, ou existe projetos que vocês já não temos interesse, já deixa de lado, assim, ou é todo tipo de projeto? Em geral, nós falamos que somos agnósticos em termos de vertical, eh, contanto o projeto tenha componentes Web3 e tenha essa, vamos dizer, ethos ou essa ética Web3 de tentar puxar para a descentralização de alguma forma. Nós temos preferência para trabalhar com times que planejam ter um token em alguma parte da sua vida. Isso não é excluir as empresas que não vão ter token, mas nós temos preferência pelas empresas que em algum momento vão ter token. Por outra parte, embora nós dizemos que somos agnósticos em termos de vertical, dentro de cada vertical nós temos
áreas de preferências ou nós temos a nossa tese de que o que nós achamos que vai acontecer nos próximos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então, nós tentamos procurar projetos alinhados nessas teses. Vamos dizer, não sei se é a palavra correta também em português, mas nós procuramos projetos alinhados nessa direção. Por exemplo, um exemplo pode ser a transferência do volume ou o overtake de volume de trading de elementos derivados, por exemplo, opções e perpetuals, comparados com o spot. Então, para nós é de muito interesse ver startups que estão trabalhando em perpetual trading and options e opções on-chain. Sim, porque nós esperamos que parte do volume que está off-chain em empresas centralizadas, a gente espera que seja trasladado para um mundo on-chain. E no mundo on-chain, o spot trading tem uma predominância absoluta hoje comparado com os produtos derivados, e a gente vai esperar que isso vai cambiar. Isso só por colocar um exemplo. Tá, Gonzalo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Qual que é o desafio? O que as empresas, assim, as startups, elas têm em comum? Quando você pega elas pela mão para ajudar, assim, qual que é o problema que elas têm em comum que você, tipo, de cara, pô, você tem isso, tem que mudar isso? O que na sua análise você percebeu que é um problema em comum entre as startups da Web3? Tem muitos problemas em comum. Acho que um deles, especialmente agora no bear market, é o acesso ao financiamento, definitivamente. Outro problema em comum é a parte de definição da estrutura legal e como fazer a constituição da empresa, da DAO. Acho que esse também é um problema que toda startup vai enfrentar, e especialmente aqueles fundadores que estão encarando ou atacando o seu primeiro empreendimento. Eles têm esse primeiro desafio para resolver. Outros desafios muito comuns são, uma vez que eles têm um token, ter essa liability, ou de algum jeito você tem agora muita gente a qual você tem que responder, ter o token no mercado e manter esse contato direto com a comunidade é também um desafio. E dentro do token também o liquidity management, a manutenção da liquidez de seu token e as vias para fazer trading do seu token também um desafio muito comum que não é simples de resolver. Bom, aí coloquei alguns exemplos, mas o outro desafio também, por supuesto, o crescimento e aquisição de usuários, que pode ter diferentes formas para diferentes tipos de startups, mas de algum jeito é uma constante. E não existe um mais importante ou menos importante. Eu acho que é um conjunto, né? Para que você tenha realmente sucesso e se destaque na Web3, eu acho que o que o Gonzalo falou aí é essencial para qualquer startup. Eu sei que as startups começam já com aquela... Sempre uma loucura, trabalho, muita coisa, enfim, dificuldade de organizar mesmo. E eu acho que um desafio também que eu vejo na Web3 é a dificuldade de organizar com times remotos, né? Você tem pessoas de diferentes lugares do mundo, tentando encontrar ali o objetivo em comum, e aí às vezes você colocou muito bem, pontuou muito bem vários problemas que eu acho que a indústria ainda precisa amadurecer um pouco mais para... Cara, esses problemas vão acontecer, não adianta a gente querer esquivar disso. É nobre dizer que a Web3 permite várias outras coisas, coordenação, mas tudo isso que o Gonzalo falou é essencial para que qualquer protocolo, seja centralizado ou descentralizado, tenha algum sucesso na Web3. Mas, Curi... Não, e eu digo mais ainda, né? Todos esses pontos que você levantou, Gonzalo, são pontos que não são simples, né, cara? São pontos, estruturação jurídica é um assunto extremamente complexo quando a gente fala de Web3, principalmente quando a gente
inicia a estruturação ali, pô, onde que vai abrir a empresa? Eu sou o CEO é sediado num lugar, mas a empresa não pode ser necessariamente, às vezes, registrada naquele lugar porque a regulamentação não é favorável para aquilo. Então, são vários fatores que realmente são difíceis aí de serem lidados nesse princípio, até mesmo porque, cara, é muita coisa quando essas empresas, essas startups estão surgindo. Ainda lidar com isso, cara, eu acho que é realmente um ponto de dificuldade. Mas, Gonzalo, agora eu queria ouvir do outro lado, cara. Quais são os principais desafios que vocês, por exemplo, dentro da Impossible, veem nesse trabalho todo de aceleração que vocês fazem, né? Agora, a gente falou de fora, agora vamos falar de dentro também. Bom, aí o nosso principal desafio é, obviamente, escolher as startups adequadas, geralmente em um período de tempo não prolongado, porque você também tem que responder para eles e ajudar eles no momento que eles precisam. Ah, então, acho que esse definitivamente é um desafio. Uma das questões é que você também tem que chegar a conhecer os founders das empresas e avaliar não somente a capacidade técnica ou a visão, mas a fortaleza mental e a capacidade de continuar puxando na equipe contra todas as dificuldades que eles vão ter. Então, conseguir ter uma boa leitura do time é um dos desafios principais para nós. O outro desafio é ter uma boa leitura do mercado para entender para onde é que o ecossistema Web3 vai se movimentar no futuro, né? Porque isso também vai a influenciar as decisões que você toma enquanto às empresas que você decide investir seu tempo ajudando. Bom, e uma vez que tenha essa parte de seleção, outra parte que é provavelmente ainda mais difícil é ter a capacidade de ajudar e puxar as empresas na direção correta, no momento correto. É, e nós temos que fazer a diferença para eles. Se nós não fazemos a diferença para eles, se nós não abrimos a porta correta, não ajudamos na decisão estratégica que eles precisam fazer, bom, nós não estamos fazendo nosso trabalho. Então, acho que esses são os principais desafios e, em particular agora, nessas condições de mercado, ajudar as empresas a conseguir financiamento bom, também um desafio muito importante agora. Isso aqui parte deste contexto particular. Sim, sim. Gonzalo, eu queria entrar no tópico aqui. Eu abri o site de vocês, impossible.finance, e eu vou compartilhar minha tela aqui porque eu queria fazer um walkthrough e descobrir aqui onde que eu posso participar, onde que a gente pode ganhar dinheiro, o que é essa estrutura, enfim, o que é o site. Primeiro, esse é o site de vocês, e aqui a primeira coisa que eu vejo é aprenda e invista nas oportunidades em cripto. Join Ideal Sale, que é Initial Distribution Offer, e aplica para seu projeto. E aqui tem as redes sociais, e aqui tem os últimos updates. Então vocês realmente são um aplicativo, um DEP, certo? Que aqui tem no o aplicativo. Tá. E o que é essa página aqui que a gente está olhando? Eu vejo que tem como conectar minha carteira, eu tenho como interagir com o protocolo. Como que funciona aqui? Você consegue explicar melhor para a gente o que eu estou vendo aqui? Sim. O que eu posso fazer aqui no site de vocês? Nós, aí no nosso website, você está na página de exploração, onde pode ver as oportunidades de investimento que nós oferecemos de lançamento de tokens no mercado. Aí tem a lista dos últimos projetos que nós temos lançado, com a quantidade de participantes e o financiamento objetivo e o preço de cada uma das ventas. Aí, nesse caso, os nossos usuários podem fazer staking do nosso token para acceder a ter alocação no investimento de tokens que estão fazendo a sua saída no mercado, principalmente. Mas hoje não quero fazer o foco e não quero puxar gente para fazer nenhuma recomendação financeira. Então, acho que não, ainda nós não temos nenhuma venda nesse momento em vivo. Nós ainda temos que anunciar o nosso próximo lançamento. E na página principal que você estava anteriormente, aí você pode encontrar no setor Apply Your Project.
aí pode clicar. E esse aqui é o landing page que nós temos para os projetos que queiram trabalhar com nós, nossa aceleradora. O botão que tem Submit Your Project vai diretamente para um formulário que os projetos podem aplicar. Nós temos o compromisso tomamos o compromisso de olhar e ler todos os projetos que aplicam a nossa aceleradora mediante este formulário. Você pode aplicar diretamente para utilizar o Launchpad, que é a plataforma de lançamento que você estava olhando anteriormente, e também pode aplicar para o processo de aceleração ou para obter financiamento, de maneira tanto privada como pública. Entendi. Então, esse aqui é o Launchpad, ou seja, esses aqui são os projetos que vocês aceleraram e aqui o usuário, por exemplo, teria a oportunidade de comprar, investir também nesse projeto, é isso? Clicando, eu sei que não está disponível, não tá live agora, Sim. mas eu poderia, se tivesse live, comprar o token antecipado, é isso? Bom, nós temos, além da parte de aceleradora, nós temos o Launchpad. O Launchpad e a aceleradora não necessariamente trabalham acoplados. Não todos os projetos que nós aceleramos vão para o nosso Launchpad e não todos os processos que estão no nosso Launchpad passaram pelo nosso processo de aceleração. Apesar disso, todas as oportunidades de investimento que estão em nosso Launchpad foram avaliadas pela nossa equipe de investigação e cada uma delas tem um artigo de research para os usuários estudar e tomar sua decisão. Cada um dos nossos usuários tem que tomar a decisão se participar ou não participar nos processos de venda. E, por exemplo, no caso da Bricken, o último lançamento que nós fizemos é uma plataforma que permite fazer a tokenização de ativos do mundo real, que a gente comumente chama de Real World Assets. Então, eles estão tokenizando startups tradicionais, equity em startups tradicionais, projetos de real estate. Eles têm um pipeline muito interessante e já tem mais de 150 milhões de dólares em ativos reais, tokenizados, que estão fazendo a sua ronda de financiação na plataforma da Bricken. E a plataforma da Bricken eles fazem oferecimento de tokens que são securities, que é uma diferença dos tokens que nós conseguimos oferecer no nosso Launchpad. São produtos completamente diferentes. Sim, os tokens oferecidos aqui, então eu não preciso de KYC. Sim, Token você de precisa de security, KYC. Você precisa de KYC também precisa porque são security, Não. Pô, legal. Em Impossible Finance não são securities, mas mesmo assim você precisa de KYC. Na Bricken você tem acesso a securities e também precisa de KYC. Mas Entendi. nós trabalhamos com tokens de utilidade, tokens de governança, tokens do tipo que nós conhecemos como mais tradicionais dentro da Web3. Mas aquela regra de ser um investidor qualificado não se aplica aqui, certo? Não se aplica na Impossible Finance, mas tem algumas restrições em quanto a jurisdições que não podem participar na Impossible Finance. Por exemplo, nós não aceitamos investidores da Coreia do Norte ou dos Estados Unidos, para colocar dois exemplos. Desde Brasil você pode participar, desde Portugal você pode participar. Sim. Então, entendi. Boa. E aqui também eu vi que vocês têm aqui um botão liquidity e tem um botão de swap. Vocês usam alguma AMM por trás ou é a de vocês mesmo? Eu vi aqui sim. que tem uma mensagem que a liquidez é da própria Impossible Finance. Você pode explicar um pouquinho mais pra gente isso aqui? Sim. Um dos produtos originais da Impossible Finance foi um swap que tem a capacidade de ter liquidez concentrada, que foi desenvolvido em simultâneo quando a Uniswap V3 estava sendo desenvolvida. O produto é completamente diferente e, para ser honestos, o produto da Uniswap é amplamente superior nesse sentido. Pelo menos tem muita mais flexibilidade e atualmente o nosso swap tem liquidez só para alguns tokens. Um dos tokens que tem liquidez é o nosso token de IDIA, que você pode
Por exemplo, se você vai na Arbitrum, você pode ter o token de IDAE com diferentes bridges e o nosso swap permite fazer a transformação um a um e mudar de um token que tem um wrapping de um bridge e outro bridge. Aqui é uma questão já talvez mais técnica e lamentavelmente nós não conseguimos ter a tração que nós tivéssemos gostado com o nosso swap e nesse momento estamos pensando em diferentes estratégias de como mudar esse produto ou como reajustar. Nós nesse momento estamos trabalhando com outros DEXs como parceiros para ter a maior parte da nossa liquidez que está em Thina Finance e em Cronos Finance dentro da BNB e Arbitrum de maneira restritiva. Então, nós agora, por exemplo, não temos nenhum programa de incentivos de liquidez em nosso swap, até não ter uma maior qualidade e claridade no caminho que nós queremos continuar. Pô, bacana. Então, só fazendo um recap aqui para nossa audiência, se você é um empreendedor, não importa de onde você estiver escutando a gente, se mora no Brasil ou mora em outro país, mas você tem aí uma startup que está construindo em cripto e precisa de uma ajuda para acelerar o processo, para alcançar até mesmo participar de uma rodada de financiamento, você precisa vir aqui na Impossible Finance, clicar em Apply for Your Project, e aí vai abrir essa página aqui e você clica em Submit Your Project, que vai abrir então este formulário. Então você preencha com carinho, coloca todas as informações aqui, porque o Gonzalo disse que esse é o primeiro passo, é o primeiro screening que eles fazem, a diligência aqui para poder entrar em contato com o seu projeto. Então, muito bacana isso daqui, tá bem fácil, bem tranquilo de encontrar. A gente, claro, vai deixar sempre os links aqui na descrição, mas é só fazendo esse recap. Curi, você tem mais alguma pergunta relacionada ao site da Impossible Finance ou eu posso fechar aqui? Cara, pode fechar por aí. Eu tenho mais pergunta ainda, mas não sobre o site. Eu queria, a gente sabe que cripto é um mercado de risco no geral, e eu imagino que vários projetos aparecem e desaparecem também com frequência, ainda mais quando a gente fala do bear market, né? E eu acredito que muitos desses projetos também entram em contato com aceleradoras como a Impossible. E eu queria ouvir de você, Gonzalo, cara, quais são os principais riscos associados aos projetos de criptomoedas que você investe? Como vocês lidam com esses riscos também, Gonzalo? Bom, nós, de nossa parte, tem muitas categorias de risco para uma startup, desde o risco de o time ter uma briga interna ou ter algum tipo de separação, na qual você pode perder membros ou pessoas que são fundamentais para o sucesso da empresa. Então, ter a coesão da equipe é uma das questões que você quer avaliar. Depois tem riscos na parte de smart contracts, por exemplo, de ter algum tipo de ataque, seja no smart contract mesmo, ou também pode ser um ataque econômico no processo. Outros riscos podem ser ter participantes que não estão alinhados ou tokenomics mal desenhados, que pode fazer que os incentivos fiquem quebrados, né? Ou que o sistema de incentivos não fique bem alinhado e você pode perder a participação ou suporte de peças claves, né, dentro do seu ecossistema. Outro risco é simplesmente não conseguir a tração necessária. Você pode ter um produto, você pode ter uma boa visão, mas até certo ponto você precisa da demanda do mercado. E se você vai fazer uma empresa que está projetada para ter grande crescimento e sem o grande crescimento não é viável, bom, você tem o risco de não ter a adopção que você precisa. E acho que esse é provavelmente um dos maiores riscos que você não pode eliminar em um estágio temprano, como na qual Impossible Finance eh, tenta atingir. Sim? Então, Boa, legal. nós tentamos procurar indicadores em cada um desses setores para minimizar os riscos, mas o nosso modelo de negócios é similar a um modelo de negócios do Venture Capital, no qual nós sabemos que estamos trabalhando com empresas que têm grande potencial, mas também grandes riscos, e nós sabemos que tem a possibilidade de
das nossas companhias não crescer tanto quanto nós gostaríamos. Também tem o risco de não ficar viáveis por não ter a atração necessária para atingir isso. E bom, então a gente é parte do risk management trabalhar com um volume suficiente de empresas aceleradas para ter algumas empresas que tenham um sucesso grande, que consiga dar retornos para o Impossible Finance, no caso do Launchpad, também para nossa comunidade de inversores. Mas acho que todo mundo tem que saber, incluso nós, que mesmo seja Web3 ou fora de Web3, quando você trabalha com startups que têm como objetivo ter grande crescimento em um período curto de tempo, provavelmente você também está trabalhando com um nível de risco muito alto. Caso contrário, os caras, se não tem risco, eles iriam pegar dinheiro de um banco e pronto. Aí você toma um préstamo com taxa baixa e a vida é simples. Mas, lamentavelmente, não é o caso. Qual é o horizonte de tempo que vocês visam para uma startup? Porque fiquei pensando aí agora, a gente está num bear market já há bastante tempo e uma das coisas que a gente menos tem agora são usuários. Tem um pouco usuário com bastante liquidez. Então o cara pode ter um projeto foda ali, mas não tem uma boa execução, mas não tem usuários, né? E talvez isso pode até afetar ele no desenvolvimento do projeto e talvez o projeto possa até morrer. Mas qual é o horizonte de tempo que vocês avaliam para tomar essa medida? Falar assim, não, esse aqui deu certo, esse aqui não deu certo. Bom, aí é uma pergunta difícil, mas acho que para algumas empresas, lamentavelmente, se nada dá certo, você já tem indicadores muito tempranos. Talvez alguma empresa pode fazer um fundraise que tem runway para um ano e meio, e uma vez passado esse tempo, ficou sem runway, não tem product market fit, e bom, lamentavelmente já era, né? Não tem nada mais para fazer. Então, indicadores negativos, em alguns casos tem indicadores tempranos, em outros casos você vai demorar mais tempo em talvez identificar qual vai ser o resultado da startup. E nos casos que são positivos, bom, você em geral precisa de muito tempo para avaliar o resultado positivo, se é tão grande quanto você acha. Em geral, as equipes, por exemplo, têm o vesting do seu token, que vai ser uns 3, 4, 5 anos, ainda mais em alguns casos. E, e como você está falando, aí a gente está, também nós sabemos que somos que nós temos não somente o risco da startup, mas o risco do mercado em geral. Então, mesmo que a startup fizer as coisas bom, a gente também precisa de acompanhamento do mercado para ter, por exemplo, volume dentro do DeFi. O volume dentro do DeFi agora está muito, muito fraco e embora você seja das melhores empresas, se você não tem volume ou não tem volume em geral, você talvez não pode atingir a sua visão. Então, nesses casos, a gente vai precisar mais tempo. Pode ser. Para ver realmente o grande sucesso, também você pode precisar de alguns anos. Tem algumas exceções, por exemplo, empresas que têm encontrado sucesso muito rápido, eh, mas são algumas poucas exceções. E, bom, uma fica muito feliz quando isso acontece, eh, mas acho que para a maioria, para realmente atingir seu potencial, a gente vai ter que esperar 2, 3 anos. Pelo menos, ou mais ainda, 5 anos. A gente não sabe. Ainda Sim, ainda sim, é muito cedo para dar esse pronóstico, desculpa. Sim. sim, totalmente. Ô Gonzalo, cara, eu queria te perguntar agora, você chegou a tratar um pouquinho sobre isso antes, falando sobre perpétuos e derivativos, mas eu queria te perguntar, cara, quais são outras tendências que você está vendo que é impossível estar olhando para o mercado cripto, né, cara? O que vocês estão vendo que vai ser tendência? Quais tipos de empresa vocês estão mais de olho? Quais segmentos vocês estão mais de olho nesses momentos? É, bom, aí uns dos setores que para mim, que nós achamos que vão continuar a senda de crescimento ainda no bear market, é
o espaço dos real world assets. Porque aí não depende da criação de novo valor, é somente tomar o valor que já existe no mundo e tokenizá-lo para facilitar o trading, o settlement eh, bom, as operações com eles. Por exemplo, se você toma letras do Tesouro dos Estados Unidos, eh, conseguir acesso em qualquer lugar do mundo de maneira muito simples através da DeFi, bom, vai continuar sendo atrativo. E por outra parte, os rendimentos dentro da DeFi estão mais baixos que, que o risk-free rate no mundo, nas finanças tradicionais. Então, você tem jeito de pegar dinheiro da DeFi muito barato, vamos dizer, aí pode tomar empréstimos dentro da DeFi muito baratos e você pode usar esse dinheiro para trazer esse tipo de ativos. Realmente os mecanismos tradicionais para fazer o settlement, a transferência desse tipo de ativos é muito mais complexo que dentro da DeFi. Então, parece natural continuar tendo essa transferência. É, bom, tem aí o CEO da BlackRock falando de um mercado de muitos trilhões de dólares que estão destinados a ser movimentados dentro da blockchain. Acho que os números dentro do que foi esse ano 2023 são impressionantes e acho que vão continuar crescendo. Eu não encontro nenhum motivo para isso parar, mais ainda quando as regulações em algumas jurisdições eh, estão sendo favoráveis, como por exemplo na Hong Kong, só por dar um exemplo. Então, fora dessa categoria, outro setor que nós também estamos olhando é o setor de jogos. Acho que, por exemplo, a Web3 tem muito para oferecer, e não somente o que nós chamamos de fully on-chain games ou autonomous worlds, que eles podem trazer um esquema diferente de incentivos para ajudar a todo mundo para construir sobre o mesmo mundo e fazer que a propriedade intelectual ou um sistema de ativos ou de jogo possa crescer rapidamente. Uma das questões interessantes que eu gosto de falar é que, por exemplo, o Counter-Strike é um mod de um jogo anterior, os jogos que são Tower Defense ou mesmo o League of Legends ou o Dota são modificações do Warcraft 3. O PlayerUnknown's Battlegrounds também é uma modificação sobre um jogo anterior. Então, a maioria dos jogos que são altamente populares são modificações que a comunidade ou desenvolvedores fizeram sobre outro tipo de jogos. Então, o mundo da Web3 ou o esquema de incentivos da Web3 pode ainda potenciar a criação de conteúdo gerado pelas comunidades e ainda mais com a possibilidade de acessar sistemas de inteligência artificial para a criação de textos, conteúdo, personagens, mundos. Bom, aí acho que os limites são. Ainda não conhecemos os limites nesse sentido. E outras Tá questões na aí. qual pode estudar é na parte de distribuição eh, ou ter diferentes mecanismos de aumentar o revenue gerado pelos estúdios de desenvolvedores de jogos. Aí, desculpa, eu fiquei muito estendido, mas nombrei alguns Não, legal tópicos que eu gostei. demais. Vários alfas aí pra galera, mas, cara, eu tava acompanhando aqui o site de vocês, da Impossible Finance, e eu não sei se você poderia compartilhar com a gente, talvez um ou dois projetos que passaram pelo processo de aceleração de vocês e podemos dizer que obtiveram sucesso. Tem como você compartilhar algum desses projetos com a gente? Bom, para dar um exemplo, um dos projetos que nós começamos a trabalhar nesse ano é a Truflation. Truflation, nesse momento, eles estão a ponto de fechar sua ronda de financiamento liderada pela Coinbase Ventures. Eh, Até o momento, eles já pegaram quase 3 milhões de dólares de investimento. Eles têm aproximadamente 500 mil pessoas visitando o site deles todos os meses. E eles estão sendo muito difíceis de ser ignorados. Eles estão construindo
data oracles e streamings de data de mais de 18 milhões de data streams. Eles oferecem acesso a esse tipo de dados, tanto para consumo Web 2 através de APIs ou dashboards, para pessoas que usam os dados para tomar decisões, por exemplo, fundos de investimento, like hedge funds. E também os mesmos dados são disponibilizados na blockchain para construir protocolos de DeFi ou de apostas ou o que for, porque é livre, você pode pegar o data stream e utilizar para o que você quiser. Tem mais de 10 protocolos já utilizando a data stream da Tuflation para desenvolver novas utilidades. E acho que o produto que maior visibilidade tem deles, ele que a partir do conjunto de dados que eles estão tomando dia a dia, eles estão fazendo a construção de indicadores diários de inflação dentro dos Estados Unidos e dentro do Reino Unido, que tem uma qualidade muito superior comparada com os indicadores centralizados que são disponibilizados pelo governo. Boa, Gonzalo. Muito legal mesmo, muito legal mesmo. Já encaminhando pro nosso final aqui, cara. Pô, eu gostei demais de aprender esse outro lado. Confesso que é um lado que muitas vezes a galera tem até medo no mercado, né? Quando a gente fala de aceleradora, a gente fala de venture capital, mas é um lado que, como a gente trouxe lá no início, acaba sendo essencial para esse mercado funcionar hoje, né? E aí, antes da gente finalizar, cara, eu já queria embalar duas perguntas. Na verdade, uma pergunta e uma outra, um momento jabá que a gente fala aqui. Eu vou falar aqui que é isso. A primeira pergunta é, cara, quais conselhos você daria hoje para um projeto que está buscando entrar em alguma aceleradora de cripto? E também queria aproveitar esse momento também para você falar aonde que a gente te encontra e também encontra a Impossible Finance. Lembrando que, como a gente trouxe aqui anteriormente, todos os links vão estar na descrição, mas aproveita para falar para a gente onde a gente pode encontrar você também, se tem alguma comunidade que a gente consegue entrar para ter um contato mais próximo com a Impossible. Então fica totalmente à vontade para falar sobre isso e também falar, cara, um conselho, 2 conselhos que você pudesse dar para algum projeto hoje que está buscando encontrar uma aceleradora para acelerar realmente o projeto. Bom, muito obrigado. Em quanto a onde encontrar a Impossible Finance, podem nos procurar na Twitter, na Impossible Fi, é o handle da empresa. O meu é ImpossibleGD. Aí você pode encontrar aí, pode colocar o link se não dá para acompanhar, mas também pode entrar em contato conosco através do nosso canal de Telegram. Aí você pode colocar meu contato diretamente, que é Gonzalo Impossible. Pode me escrever no Telegram diretamente, sem problema. E também tem o nosso canal de Telegram em inglês e na Discord. Aí pode colocar também o link na descrição, mas aí também muito simples, Impossible Finance. Também tem o nosso canal de anúncios, se você não quer. Você pode entrar no canal para fazer a conversa, também pode encontrar o nosso canal de anúncios. E é muito simples encontrar Impossible Finance e encontrar alguém para falar do time. Somos muito abertos. E como eu comentava anteriormente, para os projetos que façam sua aplicação através do nosso website, nós, com certeza, nós olhamos todos os projetos que fazem a aplicação através do link. E em quanto a recomendações para as empresas, acho que a primeira recomendação é não ter medo e falar da sua ideia para todo mundo, tentar ter a maior quantidade de feedback possível e entrar em contato. Uma das coisas que são muito interessantes é que a indústria em geral é muito aberta. Você pode ter acesso a quase qualquer pessoa que você se imaginar. E as pessoas são muito receptivas e tentam ajudar e tem muito respeito pelos founders, pelos builders. Então, acho que isso não é uma questão só da Impossible, mas é uma questão da indústria toda que, em princípio, eu fiquei surpreso quando comecei a trabalhar nesse mundo, mas eu valoro muito, muito. É isso então, né, Corey? Mais uma vez queria agradecer a ilustre presença aí do Gonzalo, da Impossible Finance. Como o Corey disse, os links estarão aqui na descrição. E eu preciso lembrar a todos que nada que a gente falou aqui foi recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida. Isso é importante falar para todo mundo. Façam sempre as suas próprias pesquisas. E se você quiser conhecer mais sobre a Impossible Finance,
entra aí em possible.finance ou então nos canais aí que estarão aqui no link na descrição. Gonzalo, muito obrigado, cara, e espero vê-lo um dia, conhecer você pessoalmente em algum desses eventos aí, que não no Brasil, talvez nos Estados Unidos, na Argentina. O Corey falou também, muito bem. No Brasil. No Brasil também. Pode vir pra cá que a gente precisa mais e mais fomentar a América Latina, trazer o ecossistema cripto pra cá, porque eu acho que, diferentemente de outros países, né, a gente deve encarar a cripto não só como uma ferramenta de investimento, mas também uma ferramenta de necessidade diária ali, né? Então é isso, pessoal. Curi. Pode falar, Gonzalo, vai lá. Não, eu queria agradecer o convite, muito obrigado pelo convite. E também queria destacar que a maioria do meu time está em Ásia. E nós gostaríamos de convidar as equipes da América Latina, especialmente, para entrar em contato conosco. Nós podemos abrir a porta ao ecossistema em Ásia também, e acho que isso também é de grande valor. Então, nós estamos ativamente procurando equipes aqui na América Latina para também continuar expandindo as nossas fronteiras. Boa, legal demais. É igual o Gonzalo e o Guel falaram aí, pessoal, muitos projetos surgem na Web3, muitas ideias, às vezes as pessoas não sabem como começar, e projetos como a aceleradora Impossible Finance pode ajudar você nisso. O Gonzalo se colocou super à prontidão aí a trocar ideia, mandar mensagem, o canal de contato dele vai estar aqui na descrição também, e qualquer dúvida também, só entrar em contato com ele ou com a gente também, a gente repassa qualquer questão para ele. Muito obrigado de novo, Gonzalo, pela participação, gostei demais de conhecer esse outro lado, um lado que eu pessoalmente não tenho tanta experiência e conhecimento, e tenho certeza que o pessoal que está ouvindo a gente também. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima. Muito obrigado. Não esquece de deixar aquele like e também de compartilhar esse vídeo com a galera. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Valeu!